Quem foi a esposa de Caim? Você já se perguntou quem foi a esposa de Caim? Essa é uma das perguntas mais intrigantes e misteriosas da Bíblia. Afinal, se no início só havia Adão, Eva, Caim e Abel, de onde veio a esposa de Caim? Será que Deus criou outro povo? Caim se casou com uma irmã ou sobrinha? E como isso se alinha com as leis contra o casamento entre parentes que surgem mais tarde nas Escrituras? Essas questões deixam muitos leitores da Bíblia intrigados e hoje vamos responder essas dúvidas com base nos textos bíblicos, explorando o contexto histórico e teológico. Vamos descobrir juntos a resposta para essa fascinante pergunta. Logo após a história trágica do assassinato de Abel, a Bíblia nos apresenta mais uma questão intrigante. Quem foi a esposa de Caim? A passagem está em Gênesis 4, 16 a 17, onde lemos: E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. Aqui, de repente, surge uma esposa para Caim, mas sem uma explicação clara de onde ela veio. A Bíblia não fornece detalhes imediatos, o que abre espaço para muitas especulações e perguntas. Vamos mergulhar mais a fundo nesse mistério e buscar respostas nas Escrituras e no contexto histórico. Para entendermos quem foi a esposa de Caim, primeiro precisamos estabelecer uma base. Quantas pessoas realmente existiam no início da humanidade segundo a Bíblia? Em Gênesis 5, 4, encontramos uma pista importante. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos e gerou filhos e filhas. Essa passagem nos informa que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas além de Caim, Abel e Sete. Sabemos que Adão viveu 930 anos, conforme Gênesis 5:5, e é bastante razoável acreditar que em um período tão longo, ele e Eva tiveram muitos descendentes. Portanto, Caim não estava sozinho. Havia muitas outras pessoas, seus irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas e possivelmente netos de Adão e Eva. Embora a Bíblia não mencione todos os nomes, sabemos que havia uma crescente população entre os primeiros descendentes do casal primordial. A ideia de que a esposa de Caim tenha sido uma irmã ou sobrinha pode nos parecer estranha hoje, mas é importante lembrar que no início da humanidade as circunstâncias eram diferentes. Se pensamos que toda a humanidade descende de um único casal, o casamento entre parentes próximos era inevitável. Caim, para ter uma esposa, teria que escolher entre as mulheres da sua própria família. E isso, naqueles tempos, não era visto como algo errado, pois ainda não havia leis específicas contra isso. Portanto, o casamento com uma irmã ou sobrinha era um caminho natural para que a terra fosse povoada. Deus permitiu que as primeiras gerações se casassem entre si para que a humanidade crescesse e se multiplicasse. Agora, vamos enfrentar uma questão teológica importante. Se Caim se casou com uma irmã ou sobrinha, como podemos entender isso à luz das leis bíblicas que mais tarde condenam o casamento entre parentes próximos? As proibições contra o casamento entre parentes surgem muito mais tarde durante a época de Moisés. Em Levítico 18:6, encontramos uma proibição clara. Nenhum de vós se achegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Essas leis foram estabelecidas séculos depois que Caim, numa época em que os efeitos genéticos da queda e do pecado já estavam mais pronunciados na humanidade. Adão e Eva foram feitos sem os defeitos genéticos que acumulamos ao longo dos séculos. Com o tempo, conforme o pecado entrou no mundo e a humanidade se distanciou de sua perfeição original, as mutações genéticas e os problemas começaram a se multiplicar. Por isso, mais tarde, Deus estabeleceu leis para proteger o povo dos problemas genéticos que poderiam surgir dos casamentos entre parentes próximos. Portanto, no início, o casamento entre esses parentes era aceitável e necessário para a sobrevivência da raça humana. Não havia pecado nisso, porque Deus ainda não havia instituído as leis contra essa prática.
Além disso, precisamos considerar que as leis dadas a Moisés foram dadas para um povo que já tinha se multiplicado e onde o casamento entre parentes não era mais necessário para a sobrevivência da raça humana. No início da criação, no entanto, essas leis não se aplicavam, porque era o único meio de povoar a terra. Mas e a ideia de que Deus poderia ter criado outro povo além de Adão e Eva? Alguns especulam que Caim poderia ter encontrado sua esposa em uma população separada que Deus criou. Mas será que isso é possível segundo a Bíblia? Vamos olhar novamente para Gênesis 3:20, que nos dá uma pista importante. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Essa passagem é clara. Eva é descrita como a mãe de toda a humanidade. Isso significa que todos os seres humanos descendem de Adão e Eva. Não há espaço nas Escrituras para a ideia de que Deus criou outro grupo de pessoas separados de Adão e Eva. A Bíblia reforça consistentemente que a origem de toda a humanidade está em Adão e Eva. Em Romanos 5:12, o apóstolo Paulo diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui vemos que o pecado de Adão trouxe a morte a toda a humanidade. Isso só seria possível se toda a humanidade tivesse descendido dele. Então, a teoria de que Deus criou um povo separado não tem base nas Escrituras, refutando mitos e teorias populares. Agora vamos abordar algumas das teorias mais populares que circulam sobre a esposa de Caim, mas que não têm base bíblica. Uma dessas teorias é a ideia de que Caim teve filhos com Eva, sua mãe. Isso, obviamente, não faz sentido biblicamente, uma vez que, desde o início, Deus instituiu a monogamia, como descrito em Gênesis 2, 23, 24. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A Bíblia é clara ao afirmar que Eva foi a esposa de Adão e não há absolutamente nenhum indício de que ela tenha tido outro relacionamento qualquer além do seu casamento com ele. Essa ideia não passa de especulação infundada. Outra teoria popular é de que a terra de Nod já era habitada por um outro povo quando Caim foi banido. Mas, como mencionamos, a Bíblia não nos dá nenhuma evidência de que havia outros povos além dos descendentes de Adão e Eva. Terra de Nod não é descrita como um lugar já habitado, mas apenas como o lugar para onde Caim foi após o seu castigo. Portanto, essas teorias que sugerem a existência de outros povos criados por Deus ou que Eva poderia ter sido a esposa de Caim não têm fundamento bíblico. A narrativa da criação é clara ao afirmar que todos os seres humanos descendem de Adão e Eva. A terra de Nod, mencionada em Gênesis 4:16, não necessariamente significa que havia uma população pré-existente. Nod é simplesmente descrita como um lugar onde Caim se estabeleceu após ser banido. Ele foi condenado a se tornar errante na terra, o que sugere que Nod era um lugar vazio ou inexplorado, onde Caim e sua esposa poderiam começar uma nova vida, não uma cidade já povoada. É importante lembrarmos que muitas dessas teorias surgem quando tentamos preencher as lacunas que a Bíblia deixa. Contudo, precisamos sempre nos apoiar no que as Escrituras realmente nos dizem, e ela deixa claro que Eva foi a mãe de todos os viventes. Chegamos ao final da nossa investigação sobre quem foi a esposa de Caim, e acredito que agora temos uma compreensão mais clara desse mistério bíblico. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes específicos sobre sua identidade, podemos concluir com base nas Escrituras que Caim provavelmente se casou com uma de suas irmãs ou sobrinha. Isso nos lembra que a humanidade começou com um único casal, Adão e Eva, e que no início da criação Deus permitiu que irmãos se casassem para que a terra fosse povoada.
Mais tarde, quando a população cresceu e as necessidades genéticas e morais mudaram, Deus estabeleceu leis contra o casamento entre parentes mais próximos, protegendo assim a humanidade dos efeitos negativos dessa prática. O mistério da esposa de Caim é, em última análise, um reflexo do plano divino de povoar a terra e da misericórdia de Deus que não abandonou a humanidade mesmo nos momentos mais sombrios de sua história. Espero que este vídeo tenha te ajudado a responder as perguntas sobre quem foi a esposa de Caim. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos. Deixe seu comentário abaixo com sugestões de outros temas bíblicos que você gostaria que explorássemos. Que Deus te abençoe e até a próxima!